Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou tendo a oportunidade mais uma vez aqui de gravar alguns detalhes a respeito dessa máquina italiana aqui, né? Que é a Alfa Romeo 64 Super. Super significa que nós estamos falando de um carro com motor V6 24 válvulas, que é algo assim bem característico desse carro aqui. Algo impensável nos dias de hoje, né? Um sedã com motor 3.0 V6 24 válvulas associado a um câmbio manual. Ou seja, um carro muito interessante, um carro muito pitoresco para os dias de hoje, né? E uma máquina italiana aí, né? Originalmente com 215 cavalos. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de uma característica muito especial desse carro, que é uma das características mais apreciadas pelos alfistas, né? Ou como se conhece em italiano, os alfisti, que são os admiradores aí dessas máquinas italianas, desses esportivos mais clássicos, né? Que a Alfa Romeo soube fazer tão bem ao longo da história. Uma das características principais desse carro aqui, uma das características mais admiradas pelos alfistas, é a sonoridade desse motor, tá? Esse motor que foi utilizado na Alfa Romeo 64, todas as Alfa 64 que foram trazidas para o Brasil, tá? Na Europa, esse carro ele teve algumas versões, inclusive utilizando o motor Twin Spark, né? Um motor mais leve, moderno. Mas todas as Alfas que vieram para o Brasil, 164, elas utilizam um motor busso, ou na configuração de 12 válvulas, então aquelas Alfa Romeo 164 V6, né, geralmente com o para-choque na cor preta, são conhecidas como as Alfa 164 12 válvulas, né? Também tem motor busso, porém com um pouco menos de potência, 192 cavalos, se eu não me engano. E a Super, como essa aqui, tem motor 3.0 V6 24 válvulas. Aí nós estamos falando de 215 cavalos. Mas tanto uma como a outra tem uma característica muito legal, que é o som desse motor. É um som assim que, digamos assim, não pode ser substituído, pessoal, por um motor turbo, não pode ser substituído por um ronco de escapamento. É um ronco que vem do motor mesmo, tá? Vou mostrar um pouquinho esse motor aqui para vocês, falar um pouquinho a respeito dele, porque é um motor que tem uma história muito interessante, né? Vamos abrir aqui o capô. Vou mostrar aqui o motor busso. Por que ele tem esse motor busso? Vou falar um pouquinho a respeito da história dele, né? Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só. Isso. Aqui, né? O visual dele também é lindo, né? É lindo esse motor. Por que é motor busso, pessoal? E agora eu vou falar aqui um pouquinho sem ter... Eu já li essa história, conheço essa história, mas já faz um bom tempo. Então, se tiver alguma imprecisão no que eu falar aqui, não levem a mal. Se vocês acharem a história interessante, podem pesquisar aí na internet, né? Esse motor chama busso porque ele foi desenvolvido por um engenheiro italiano da Alfa Romeo chamado Giuseppe Busso, né? E é um motor que ele tinha muita eficiência, um motor que se tornou muito famoso e foi longevo dentro da linha Alfa Romeo, tá? Ele foi usado inclusive na Alfa Romeo 156, lá na Europa, né, em configuração 2.5 V6, ou na Alfa 156 GTA 3.2 V6. Foi utilizado na Alfa 155, foi utilizado nas competições de DTM e aqui notoriamente utilizado na Alfa Romeo 64. Também na Alfa Romeo 166, né, que é a sucessora da Alfa 64 e que vieram poucas unidades para o Brasil. Então é um motor assim que foi de muito sucesso, muito longevo e é considerado uma lenda hoje, né, pela eficiência e por aquilo que eu quero falar aqui, né, destacar hoje aqui nesse vídeo, que é o som, que é o ronco desse motor. Eu descrevo esse ronco aqui desse motor como se fosse um rugido, né? É algo muito característico, pessoal, e é diferente daquilo que a gente fala hoje, por exemplo, de som emulado. Vamos pegar assim, por exemplo, né, esportivos bem conhecidos hoje como o Golf GTI, como o Jetta GLI, né? Eles têm um som emulado. Não sei se vocês já repararam nisso, mas claro, tem um ronco legal de escapamento, mas eles têm
uma vibração aqui de contra o para-brisa que gera um ronco legal, assim, bem interessante, mas é fake, é emulado ou simulado, né? Também o que é mais comum é os carros esportivos trabalharem bastante a questão de escapamento, né? E até o pessoal aí em customizações que se faz na rua, então trabalha aí num escapamento com um ronco mais esportivo ou silencioso esportivo, como se fala. Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de um ronco que é difícil de descrever, que é como se fosse um rugido, em que a gente percebe, sente isso, principalmente em rotações mais altas na estrada, que emana do motor. É muito lindo, é um som, é um ronco muito característico aqui da Alfa Romeo 64. Vamos ver se eu dou uma ligadinha nela, ver se a gente consegue perceber isso aqui. É claro que não é a mesma coisa por vídeo, né? Mas vamos ver qual é que é o resultado de som que a gente tem aqui no YouTube, né? Não é a mesma coisa. Na estrada, assim, em alta rotação, a gente sente esse rugido muito agressivo, né? É a sinfonia da Alfa Romeo, muito legal. Não só é legal, não só é um ronco gostoso, né? Como é também um som, é um desempenho muito eficiente. É um carro que anda muito esse aqui, tá? Um sedã aí não muito pesado, com 215 cavalos, né? Uma delícia esse motor V6 Busso aqui. E uma história curiosa, que aí eu realmente não vou lembrar exatamente do ano, né? Esse motor aqui, ele foi, assim, muito longevo na linha da Alfa Romeo, mas chegou em determinado momento, que é uma coisa que inclusive a gente vive hoje muito, que é a questão de emissão de poluentes, né, de controle a respeito disso. Então chegou um determinado momento que esse motor não pôde mais ser utilizado devido à emissão de poluentes, né, o consumo de combustível, emissão de poluentes, essas leis que sempre estão um pouco mais adiantadas na Europa do que no Brasil. Aí eu não vou lembrar do ano certo. Eu acredito que esse motor deve ter sido usado pela Alfa Romeo até 2006, até 2007, alguma coisa assim. E a história que eu lembro, pessoal, como eu falei antes, quem achar interessante essa história pode confirmar aí na internet, que o motor Busso ele foi utilizado, por exemplo, até 2006, aí a partir de janeiro de 2007, ele não pôde mais ser utilizado devido às restrições de emissão de poluentes. E aí exatamente no mês em que esse motor ele saiu de linha, ele não pôde mais ser produzido na Europa, foi o mês da morte do Giuseppe Busso. Então é uma história bem interessante, né? O idealizador aqui desse motor, um motor que até hoje se tornou um símbolo assim da Alfa Romeo, muito famoso, né? Uma lenda, como se diz. Ele morreu exatamente no mês em que o motor não pôde mais ser produzido na Europa. Tá bom, pessoal? Mas o objetivo aqui principal não era contar essa história, até porque eu não estou lembrando bem das datas, né? Algo a ser pesquisado, mas falar a respeito das características principais, né? Esse carro aqui ele é muito assim admirado, né? Por alfistas, por colecionadores de modo geral, por vários motivos, né, que eu até mostrei em outros vídeos. É um carro de fato muito interessante, com várias características assim originais, com várias características muito pitorescas, e uma delas que eu queria destacar nesse vídeo é o ronco do motor V6, que equipou todas as Alfas Romeo 164 que foram importadas para o Brasil, tá bom? Esse carro aqui foi importado para o Brasil no período aí de 1990 a 1991 até 1996 aproximadamente. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.